Aceitei Jesus. E agora? Roda a vinheta. Luiz, camarada meu aceitou Jesus e perguntou pra mim: cara, e agora? Como vai ser a caminhada? Nem ele sabe o que fez direito. Então acho que é melhor a gente fazer um vídeo gravando, né? E falando como é que vai ser essa caminhada aí. Ótimo. Então, antes de tudo, eu queria dizer para vocês que tudo começa em Deus. Tudo, eu, você, começa em Deus. E aí, vamos direto para a Bíblia? Colossenses 1:16, Daniel. Vamos lá. Gente, Colossenses está no Novo Testamento, tá? Porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que há no céu como na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então vamos partir desse princípio. Eu fui criado por Deus, você foi criado por Deus, tudo foi criado por Deus. Então, a partir daí, todos nós fomos criados para reinar. Deus nos fez como uma obra-prima. Fomos feitos perfeitos. Aí veio o quê? O diabo. O diabo veio com o pecado e arruinou isso. A partir daí, o que a gente aconteceu? A gente nos tornamos escravos do pecado. Sim. Então quer dizer que nós fomos feitos para ser reis. Exato. E com o pecado nos tornamos escravos. Que rebaixamento. Meu Deus. Pesado. Essa situação de escravos do pecado é muito complicado, porque Deus nos fez para ser filhos dele. Quando o diabo veio e trouxe o pecado, simplesmente a gente perdeu esse contato de pai e filho. É interessante, se você olhar em algumas Bíblias, você pode até ver que quando Adão pecou, Deus foi atrás dele. E no Éden, Adão falou assim: eu ouvi os seus passos quando o Senhor estava chegando, por isso me escondi. É o seguinte, no Egito, quando o pessoal era escravo, só tinham 3 formas dele largar de ser escravo. Ou ele próprio comprava a sua liberdade, que era praticamente impossível, porque era escravo, né? Então não ganhava nada. Ou ele esperava o ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos, a qual o faraó era obrigado a dar liberdade a ele. Só que ele tinha a liberdade, suas terras de volta, mas ele não tinha como tocar as terras porque ele não tinha dinheiro. Voltava a ser escravo de faraó, vendendo suas terras para ele. E o terceiro, que era o jeito mais certo e que dava mais certo dele largar de ser escravo, era quando alguém comprava a escravidão dele. Alguém comprava a liberdade dele. Mas não podia ser qualquer um. Por exemplo, eu queria comprar a escravidão do Luiz, não dava certo, porque só podia ser um parente próximo dele. Porque se eu comprasse a escravidão dele, ele se tornaria meu escravo, então não adiantaria nada. Então só podia ser um parente próximo. Então, por exemplo, o pai do Luiz poderia comprar a escravidão dele. E isso é muito interessante que você falou, porque foi exatamente o que aconteceu com a gente. Após nos tornarmos escravos do pecado, Jesus, como o nosso primeiro irmão, Deus mandou o próprio Filho para vir morrer por nós. E esse foi o preço pago para que nós nos tornássemos filhos dele de novo. E foi aí que a gente ganhou a liberdade de chegar ao Pai. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu que separava o homem de Deus foi rasgado de cima para baixo para não ter dúvida. Sim. E a hora que isso foi rasgado, a gente tem direito de ter o contato com Deus de novo. O primeiro contato, que foi o que nós fomos criados para ser. Só que, infelizmente, Deus criou o livre-arbítrio. É muito complicado o livre-arbítrio. Deus nos criou simplesmente assim, Ele criou para nos amar. E aí, quando Ele criou para nos amar, Ele deu o direito da gente escolher amar Ele. É diferente de um passarinho. O passarinho, quando ele é passarinho, ele louva a Deus por ser passarinho. Só por voar, ele já louva a Deus. Só por cantar, ele já louva a Deus. Só que nós, para ser mais interessante para Deus, Deus falou assim, vocês vão ter o direito de me amar, o direito de escolher viver comigo. Então, Deus nos ama incondicionalmente. Só que no momento que você decide viver para Deus, entregar a sua vida para Deus, é isso que acontece. Você entrega a sua vida e aí a Bíblia diz que no céu tem festa quando o pecador se arrepende. Porque ele estava esperando por isso. Ele esperava a cada momento para que isso acontecesse. Então a hora que você entrega a sua vida para Jesus é festa. Porque ele te deu o livre-arbítrio para você escolher isso um dia. E ele esperava que você escolhesse isso um dia. Sim. Então quer dizer que, na verdade, Jesus nos readquiriu. Exatamente. Porque nós já éramos posse de Deus. Isso. O inimigo veio, nos tomou para ele através do pecado. Exatamente. Com Adão, primeiro pecador. E Jesus veio e nos readquiriu. Exatamente. Através de Jesus nós temos agora o contato com Deus de novo. Um exemplo que a gente pode ver na Bíblia é o exemplo de José. Está em Gênesis 47, 18 e 25. A gente vai estar colocando aqui embaixo para você. Acho que você pode explicar melhor esse exemplo de José. Foi mais ou menos assim. No Egito,
José era patrão. Tipo assim, depois do faraó, José era o cara da lei, o cara de tudo. Seguinte, o faraó falou assim, José, vai lá no Egito e tal, a galera tá passando fome, vamos lá, e agora eles vão ser escravos, vão ser meus escravos porque eles não estão dando conta de pagar o que eles têm que pagar, eles devem a mim, ao faraó. Chegou José lá aos caras do Egito e falou assim, bom, é o seguinte, o faraó mandou que eu viesse cobrar. O pessoal do Egito falou assim, bom, não vou esconder de você, nós não temos dinheiro nenhum, na verdade nós estamos passando fome, faça o seguinte, compra-nos a troco de pão e nós seremos servos de faraó. José falou assim, vou fazer melhor, eu vou comprar vocês aqui, vou comprar toda essa terra, tudo que é de vocês vai passar a ser do faraó. Só que vai ser do faraó, mas pela administração de vocês. E tudo a qual vocês plantarem, vocês vão dar 1/5 ao faraó. O resto será de vocês. Aí o povo falou assim, pô José, no caso representando o faraó ali, né? O faraó é bom. E ficaram gratos por isso, porque eles esperavam ser escravos de faraó. Mas José, ele podia ter pego tudo aquilo para ele, porque eles não estavam pagando, ele podia ter pego tudo, porque ele era o dono de tudo. Mas ao contrário, ele só pediu 1/5, só para que eles não esquecessem o que ele fez por ele, só para ter uma gratidão. E é isso que eu queria colocar para vocês, muito bem colocado esse exemplo de José. Quando Deus nos libertou, ele tirou a gente da escravidão, assim como José fez com o povo. E a partir daí, a única coisa que Deus pede para nós é a nossa vida, os nossos dias. A gente não tem muito tempo aqui na Terra ainda. Se você aí tá vendo esse vídeo, você tem uns 20 anos, vamos dizer que você vai chegar até os 100, você tem uns 80 anos ainda de vida. Não é muito perto de uma eternidade inteira. Então é interessante, Deus está pedindo para você os seus dias, a sua vida, mas Ele sempre tem o melhor para você. Deus, na verdade, Ele pede que a sua vida seja voltada para Ele, é uma oferta, porque Ele te deu a sua vida. Ele pede que você dê uma oferta de tempo com Ele, uma oferta de amor com Ele, uma oferta dedicando-se à palavra dEle, dedicando os seus momentos a Ele. É isso que Deus pede, uma oferta de tempo na sua vida para que você possa adorá-lo. Mas não é porque Deus podia ter pedido a sua vida inteira, mas porque a sua vida é dele, Ele te deu ar para respirar. Ele só pede um momento da sua vida, que você tenha intimidade com Ele, para que você possa viver o incrível amor dele. Nós vamos estar abordando vários vídeos explicando o quão grande é o amor de Deus. Só que já deu para ter uma noção, né? Que Deus deu a vida do próprio Filho para nos ter de volta. Então você dá para ter uma noção tão grande é o amor de Deus. Então vamos chegar a uma conclusão bem legal. Na Bíblia diz assim, que para você ser salvo, você precisa crer e ser batizado. O que é ser batizado? O batismo ele vem após a sua mudança de vida. Então quando você entrega a sua vida para Jesus, o batismo é como se ele fosse um simbolismo disso. Você quando afunda na água, morreu o velho homem. A hora que você sai, você nasceu um novo homem. Isso é o batismo. Ele só simplesmente, se o Daniel está aqui hoje, aceitou Jesus. Se eu pudesse, se tivesse uma piscina aqui, eu já batizava ele. Então por isso que algumas igrejas a gente espera um tempo, porque daí a gente acumula um monte de gente que aceitou Jesus e batiza. Então, mas o que é? A gente geralmente foca mais na parte do batismo e aceitar Jesus. Só que o mais interessante é a fé. Você crê e ser batizado será salvo. Se você só for batizado, você mudou sua vida. Mas e aí, você crê mesmo em Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é interessante, porque o primeiro mandamento que Deus, após tudo que aconteceu, Jesus ele diz que é um dos mais importantes, se não, eu acho que é o mais importante. Ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Então se você crê em Deus, você ama a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, Ele não é o primeiro lugar da sua vida, infelizmente você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode ser batizado, você tem um dos requisitos. Cadê a fé? Ele é um dos outros requisitos muito importante. É interessante isso, né? Porque primeiro você tem que crer, senão você nem precisa terminar de ler o versículo. Primeiro é crer, batizado será salvo. Se você não crê, consequentemente você não é salvo. Então, para você crer, você tem que ter fé. Você tendo fé, você ama a Deus. Mas para você amar a Deus, você tem que seguir o que a santa palavra que Ele deixou para nós. E é isso que nós vamos abordar nesses vídeos. O que Deus deixou para nós abordarmos na nossa vida, para caminharmos com Ele. E Paulo diz na carta a Timóteo a seguinte frase. É o seguinte, você quer começar uma vida com Deus?
Então é assim, o dia que você encerrar a sua vida com Deus, o dia que Jesus voltar, ou o dia que você falecer, você pode até escrever na sua lápide: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então a fé que você adquiriu lá no começo, que você crê e foi batizado e será salvo, você tem que guardar ela até o final. Entendeu? Então é isso. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro vídeo de discipulado. Vamos ter vários outros. Se você puder, curta, compartilhe. E se você quiser viver uma vida com Deus a partir de hoje, você se sentiu tocado por isso tudo que a gente esteve conversando aqui, você pode escrever seu nome nos comentários aqui embaixo. A gente vai estar fazendo uma oração por você. Se você quiser, você pode estar entrando em contato com um de nós. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, galera. É isso aí. É nóis.